Quando falamos do nascimento de Jesus, muitas imagens vêm à mente. Luzes, cânticos, pastores, estrelas. Mas a Bíblia nos revela que, desde o início, essa história também foi marcada por silêncio, perigo e decisões tomadas pela fé. Hoje vamos percorrer a ordem cronológica dos acontecimentos com base nas Escrituras e na história para compreender quando Jesus nasceu, qual era sua idade durante a perseguição de Herodes e como Maria viveu tudo isso com confiança absoluta em Deus. A Bíblia não nos dá uma data exata para o nascimento de Jesus. No entanto, ela fornece um marco histórico muito claro. Em Mateus, capítulo 2, versículo 1, lemos: Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Este Herodes, conhecido como Herodes o Grande, governou a Judéia até sua morte, que a história nos diz ter ocorrido no ano 4 a.C. Isso nos leva à conclusão amplamente aceita por estudiosos cristãos e historiadores. Jesus nasceu entre os anos 7 e 4 a.C. Essa informação é crucial para entendermos a linha do tempo que se segue. Agora, vamos ao nascimento em si. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, nos conta que por causa de um decreto de recenseamento do imperador César Augusto, Maria e José viajaram de Nazaré até Belém. E foi ali que Jesus nasceu, em total simplicidade, envolto em panos e deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores, que estavam nos campos próximos, foram os primeiros a recebê-lo, chamados por anjos. O mundo não percebeu o que acontecia, mas o céu inteiro celebrou aquele momento. Seguindo a cronologia, chegamos à apresentação no templo. O Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 2, versículos 22 a 38, narra que 40 dias após o nascimento, Maria e José levaram Jesus ao templo em Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor conforme a lei de Moisés. Nesse momento, Jesus tinha cerca de 40 dias de vida. Ali, eles encontram um homem justo e piedoso chamado Simeão. Ao tomar o menino nos braços, Simeão profetiza algo profundo e que marcaria a vida de Maria para sempre. Ele diz em Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. E uma espada traspassará a tua alma. Mesmo no início de tudo, Maria já recebia o anúncio de que aquele caminho exigiria fé e dor. Agora, um ponto que muitas vezes gera confusão: a visita dos magos. A imagem tradicional do presépio os coloca junto aos pastores, mas a Bíblia nos mostra uma sequência diferente. O Evangelho de Mateus, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, descreve que os magos chegaram meses depois do nascimento. A Escritura é clara sobre isso. No versículo 11, o texto diz: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Note duas coisas importantes. Eles entraram numa casa, não mais na estrebaria, e viram um menino, não mais um bebê recém-nascido. A palavra grega usada aqui, paidion, geralmente se refere a uma criança pequena, não a um recém-nascido. Isso indica que já havia passado algum tempo desde o nascimento, provavelmente alguns meses. É a chegada dos magos que desencadeia a fúria de Herodes. Em Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 16, vemos que, ao perceber que havia sido enganado pelos magos, que não retornaram para lhe dizer onde estava o menino, Herodes reage com uma violência terrível. Ele manda matar todas as crianças em Belém e nos arredores. E o critério que ele usa é assustador. Mateus 2:16 diz que ele ordenou a matança de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia averiguado com os magos. Isso não significa que Jesus tinha 2 anos. Herodes simplesmente ampliou a faixa etária por precaução, por medo, numa tentativa desesperada de garantir que o rei recém-nascido fosse eliminado.
A conclusão histórica mais segura, baseada no tempo da viagem dos magos e na reação de Herodes, é que Jesus provavelmente tinha menos de 1 ano, possivelmente entre alguns meses e cerca de 1 ano de idade. Diante dessa ameaça mortal, Deus intervém. Na calada da noite, um anjo do Senhor aparece a José em sonho. O relato de Mateus, no capítulo 2, versículos 13 a 15, é direto. A ordem é clara. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. José não hesita, não pede explicações, não espera o amanhecer. Ele obedece imediatamente. Maria não questiona, não exige garantias. Ela confia e parte com sua família para uma terra estrangeira, protegendo o filho prometido. E ao fazer isso, sem que soubessem, eles estavam cumprindo mais uma profecia, como Mateus nos lembra: do Egito chamei o meu filho. A vida deles era uma fuga, mas dentro do controle soberano de Deus. A família permaneceu no Egito por um tempo. Somente após a morte de Herodes, o Grande, no ano 4 a.C., é que eles puderam voltar. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23, nos conta que um anjo novamente apareceu em sonho a José, dizendo que era seguro retornar. Ao voltarem para a terra de Israel, José, com prudência, decide não ir para a Judeia, mas se desvia para a região da Galileia e vai morar em uma cidade chamada Nazaré. Assim, Jesus cresce longe dos palácios, longe do poder, em uma cidade simples e anônima, mas tudo isso acontecendo dentro do plano perfeito de Deus. Ao olharmos para essa sequência de eventos, percebemos que a Bíblia nos oferece datas aproximadas, nomes, contextos históricos e acontecimentos reais. Mas há algo que ela não tenta explicar totalmente. Como Maria conseguiu confiar tanto em meio a tanto perigo e incerteza? Ela não sabia o futuro. Ela não tinha garantias humanas. Ela tinha uma profecia de dor e um comando para fugir. O que a sustentou não foram respostas ou um mapa detalhado do futuro. O que a sustentou foi a fé. Porque no fim, quando a história não responde tudo, quando os detalhes se encerram, é sempre a fé que move. Tudo o que foi apresentado aqui está fundamentado nas Escrituras e na história. Onde a Bíblia silencia, nós não inventamos, nós confiamos. Isso é fé. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Siga nosso canal para mais histórias de fé e esperança.